Quer turbinar o seu dia com uma xícara recheada de benefícios para a saúde, sem a cafeína dos chás tradicionais? Descubra os benefícios das tisanas ou dos chás de ervas, que são muito mais do que um chá qualquer. No vídeo de hoje vamos explorar as propriedades medicinais desses chás de ervas, suas variações e como eles podem contribuir para a sua saúde e seu bem-estar. Prepare-se para uma viagem saborosa no mundo das tisanas. Olá, eu sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e eu ajudo pessoas com circulação a se sentirem mais informadas, confiantes e tranquilas com a sua saúde. Imagine tomar uma xícara de bem-estar. Agora você pode pegar esse vídeo e compartilhar com seus amigos, familiares, alguém que você acha que pode se beneficiar dessa informação, tendo em vista que aqui a gente vai falar tudo que tem evidência científica e pode de fato melhorar a sua saúde. Porque assim, se você for buscar em qualquer lugar, as promessas são imensas, né? Então os chás são capazes de quase tudo. Actually, it wasn't even coffee, it was tea. Herbal tea. Vão te fornecer energia, vão te fornecer tranquilidade, calma, melhora do espírito, pode nutrir o sistema nervoso, fortalecer o sistema imune, pode aliviar o estresse, tratar resfriado, promover uma boa noite de sono, obviamente se não tiver cafeína, né? Fornecer antioxidantes, revigorar o corpo, fazer a limpeza do corpo, melhorar a digestão, até mesmo fortalecer os órgãos internos. Então, vocês viram que as promessas são imensas, mas será que isso ocorre de fato? Você conhece o poder real das tisanas? Então vamos lá, em primeiro lugar eu queria explicar um problema. Eu falo bastante aqui de compostos bioativos, de fitonutrientes, de substâncias que tem nas plantas e que a gente acaba se alimentando e que vão ter algum efeito no nosso corpo. Agora, quando a gente está falando de chá, a gente não consegue saber a quantidade dessa substância numa xícara de chá. Por quê? Como assim? Coloquei uma colher aqui e vai ser sempre a mesma coisa. Não é, gente. Quando a gente faz um chá, a concentração da sua colher pode estar diferente da concentração de outra vez que você fez. Ou se você fez numa panela, você pode ter colocado mais ou menos água. E só essa diferença da concentração já traz uma diferença brutal da quantidade de fitoquímicos numa xícara de chá. Então quando você fala, eu tomei uma xícara de um chá tal, eu não consigo dizer quantos miligramas de determinado fitonutriente você ingeriu. Mas não só por causa dessa questão da concentração. Diferentes fornecedores vão ter plantas com diferentes concentrações. Diferentes processos de fazer o chá também vão adquirir mais ou menos desses fitonutrientes. Então tem que ficar muito claro que essas substâncias, elas podem sim interferir no seu metabolismo e é muito perigoso a gente não saber o quanto a gente está ingerindo. Por isso, muitas dessas substâncias que já for determinado o seu efeito benéfico, elas podem ser feitas em formato de cápsula, que aí pode ser ingerido e aí é padronizado. Aí a cápsula com 100 mg vai ter 100 mg daquela substância. No. I would like herbal tea, please. Agora, se eu coloco uma colherinha aqui, eu não vou saber se tem 100 mg, se tem 10, se vai ter 200 ou se tem 1 grama inteiro. Essa falta de padrão é ruim para você? Né? Óbvio, quanto que eu vou tomar? Difícil falar, né? Mas é ruim para a ciência também, porque essa falta de padronização impede de serem feitos trabalhos padronizados. Então, se a gente faz um trabalho com um determinado chá aqui no Brasil e alguém faz o mesmo trabalhinho lá na China, será que a concentração foi exatamente a mesma? Difícil dizer. Agora, mesmo aqui dentro do Brasil, se eu estou avaliando várias pessoas em locais diferentes e eu dou a orientação de como fazer o chá, e uma pessoa faz e deixa ferver por mais tempo, a água evapora, fica mais concentrado, e a outra acaba não esperando evaporar e tem o menos concentrado. Eu não consigo comparar o resultado de um com o outro porque simplesmente a concentração do chá foi diferente. Isso dificulta a ciência séria, dificulta a gente comparar os resultados, dificulta a gente falar para qualquer um aqui a certeza científica de que se tomar determinado chá vai ter determinado efeito. Herbal tea with honey. Além disso,
Diferente dos medicamentos tradicionais que tem uma substância só, o chá ele não vai ter um fitonutriente só, ele vai ter vários e eles atuam em conjunto. Se tiver uma planta que produz mais de determinado fitonutriente, menos do outro, pode ter um efeito, enquanto o outro pode ter efeito diferente. Então são muitas variações e para a gente conseguir fazer um trabalho com muitas variações, precisa de um número muito grande de gente participando e obviamente não tem indústria, dinheiro grande financiando esse tipo de pesquisa. O que a gente vê são vários estudos in vitro. Por quê? Porque eles são mais baratos de fazer e poucos estudos em vivo porque são mais caros. E o que isso significa na prática? Que muitos dos efeitos são teóricos, né? Foram demonstrados em laboratório com determinado cultivo de células ou talvez em algum animalzinho, mas a gente não conseguiu pegar um grupo grande de seres humanos e ver se esse determinado efeito é real ou não. Então o que são os chás de ervas ou tisanas? Eles parecem muito com o chá, mas não são chás, porque o chá de verdade ele é feito por uma determinada planta, a Camellia sinensis. Se não for feito pela Camellia sinensis, não é chá. Aí é um chá de ervas ou um tisana. Tem gente que chama também de infusão. Ele é preparado da mesma forma que o chá da Camellia sinensis, mas não possui essa planta. O que vai possuir são flores, cascas de algumas plantas, sementes, alguma outra plantinha associada, frutas e outros componentes botânicos aí que podem entrar nessa infusão. São então uma mistura de vários ingredientes. Ao contrário do chá tradicional, o chá de ervas, ou pelo menos a maioria deles, não vão conter cafeína. Por exemplo, uma infusão de guaraná vai ter cafeína, né? Mas não é o mais comum. A gente pensa em outros que não possuem a cafeína. Yeah, they're really gonna let her into the crime scene so she can brew a cup of herbal tea. Tem um sabor muito agradável, muito suave, é fácil de beber. Isso é uma vantagem porque pode ajudar também na ingesta hídrica. As pessoas andam desidratadas por aí e não percebem. Às vezes o acréscimo aí de um sabor na água pode aumentar a ingesta de líquidos. E tem uma grande variedade de ervas aí no mercado e todo mundo deve estar se perguntando qual que é o que tem que tomar. Então eu quero saber, escreva lá embaixo nas perguntas, eu quero saber qual que você toma, o que você gosta, qual que você quer saber, porque eu vou falar de alguns aqui, pode ser que falte algum. Eu quero saber qual chá que você quer saber um pouquinho mais. You're more than welcome to come back to my apartment for some philosophical discussion and herbal tea. O chá é tão importante que o governo dos Países Baixos emitiu uma determinação, uma orientação de que a ingesta de pelo menos 3 xícaras de chá preto ou chá verde, principalmente no tratamento dos pacientes diabéticos, ajuda a diminuir os fatores de risco cardiovascular. Então não sou eu que estou falando, hein? É o governo de um outro país já determinando isso nas suas diretrizes. Afinal, os benefícios médicos para a sua saúde dos principais compostos polifenólicos, catequinas e teaflavinas já estão bem definidos na literatura. Agora, quais são os efeitos possíveis? O efeito mais lembrado aí é o efeito antioxidante. Óbvio, vai depender de quais ervas estão aí distribuídas nesse chá. Lembrando que o principal fator para a piora das doenças vasculares na diabetes mellitus tipo 2 é a ausência dos compostos antioxidantes no sangue. Agora, um outro efeito será que os chás de ervas são capazes de diminuir a glicose? Tem vários trabalhinhos pequenos falando sobre isso. Teve um trabalho turco que mostrou que não houve a diferença na absorção de glicose no uso de chá de ervas. Mas teve um outro trabalho com 32 pessoas que, avaliando o chá de camomila, mostrou a diminuição da hemoglobina glicada. Então é difícil, né? Nós temos alguns trabalhos que são positivos, outros trabalhos são negativos, mas isso me lembrou uma história, né? Muito tempo atrás, recém-formado, eu lembro que eu perguntei para uma paciente se ela fazia uso de algum medicamento, né? Tinha alguma doença, ela falou que tinha diabetes e que ela tratava com chá de insulina. Eu achei bem interessante, aí perguntei um pouquinho mais, aí ela falou que a insulina era um cipó que nascia no quintal da casa dela e
era amargo demais, então ela tinha que colocar bastante açúcar para conseguir tomar aquilo, né? Só uma historinha. Obviamente, o açúcar estava fazendo mal para diabetes dela e muito mal. Ela estava passando no cirurgião vascular, não era à toa, já tinha bastante dano vascular. Então a saída não é por aí. Agora, um outro efeito é no óxido nítrico. O óxido nítrico é formado a partir da L-arginina na parede do vaso. E existem várias ervas aí que têm algumas substâncias que já se demonstraram eficazes na influência da produção do óxido nítrico. Entre elas, as saponinas que tem no ginseng e ginsenosídeos que dilatam a parede vascular. Agora, tem várias que têm um efeito diurético, né? O diurético quer dizer que vai fazer urinar mais e colocar líquido para fora. Então, o chá de hibisco tem um efeito diurético, dente de leão, cavalinha, chá verde e o chá de salsa também tem esse efeito diurético. Eu sei que as pessoas vão atrás de um chá com efeito diurético para diminuir a retenção de líquido nas pernas. Então eu peço, pelo amor de Deus, assista meus vídeos sobre retenção de líquido, assista meu vídeo sobre diurético, porque eu vou deixar bem claro e apagar assim de uma vez por todas a possibilidade de você querer usar o diurético de uma forma errada. O diurético não é tratamento para inchaço. Isso é um erro repetido continuamente. Must drink lots of Dr. Yang's special herbal tea. Agora a cafeína, se você estiver buscando um chá que não tem cafeína, tem que lembrar os que tem, né? Então chá preto, chá branco, chá verde, oolong, chá de guaraná, esses vão ter cafeína e obviamente eles podem influenciar bastante o humor, sono e podem dar um pouquinho de energia, mas normalmente quem está buscando chá de erva está buscando algum que não tem a cafeína. Agora, quais são os chás que têm um efeito calmante? O chá de camomila, chá de erva cidreira, chá de passiflora, que seria o maracujá, valeriana, lavanda e hortelã-pimenta. Então são aquelas que vão ajudar a diminuir aí o estresse, a ansiedade. E tem aqueles com efeito digestivo, tem o chá de boldo, tem a erva doce, tem a hortelã-pimenta, gengibre e até mesmo o chá de camomila. O chá de camomila e hortelã são, obviamente, os mais comuns, frequentes, buscados, famosos, são sem dúvida as mais populares e têm um efeito anti-inflamatório. O chá de hortelã tem um efeito anti-androgênico para aquelas mulheres com síndrome de ovário policístico, tem trabalho mostrando isso. Alguns estudos mostraram o chá de camomila e o chá de lavanda melhorando o sono e humor, então mais pesquisa aí direcionada para esse assunto. No. I would like herbal tea, please. Em pacientes diabéticos e hipertensos, o chá de hibisco, que tem o efeito diurético, mostrou que ajuda a diminuir a pressão arterial, ajuda no controle da pressão arterial. E o chá de camomila foi relacionado a uma diminuição do risco de câncer de tireoide e outras doenças da tireoide. Agora, é fundamental saber que nenhum chá vai substituir o remédio prescrito pelo seu médico. Isso é muito importante. Dito tudo isso, no mínimo, o chá de erva é uma boa desculpa para se hidratar melhor. Evite mais do que 3 xícaras de qualquer chá por dia. Isso pode acabar fazendo mal, você não tem certeza de quantos fitoquímicos tem em cada um que você está tomando. E, obviamente, se tiver cafeína, vai fazer mais efeito ainda. Acrescentar o açúcar pode fazer muito mal. Lembre-se, o açúcar é um veneno, o açúcar de cozinha, né? Se precisar adoçar um pouco, pode usar o mel. Eu tenho um vídeo sobre o assunto, porque o mel vai trazer outros benefícios aí também, antioxidantes, então pode somar. E se tiver qualquer doença crônica, o consumo frequente de chá tem que ser conversado com o seu médico. Pode influenciar positiva ou negativamente. Gostou desse vídeo? Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, dá o joinha lá embaixo e fica aí que eu vou colocar o próximo melhor vídeo para você assistir.